Este vídeo vai ser interessante. Mesmo que você tenha ouvido 1000 relatórios diferentes sobre o conflito israelense-palestino, eu prometo que isso lhe dará uma nova perspectiva. Vou falar sobre os assentamentos, a ocupação, a solução de 2 estados, o Islã Jerusalém, a solução e muito mais. Antes de desmontar a narrativa palestina, um pequeno aviso de gatilho. Eu gosto de fatos. Se você não gosta do que estou dizendo, então me traga fatos que contradizem o que estou dizendo. Se eu disser que Jerusalém não é mencionada no Alcorão, ou que os judeus disseram sim ao seu plano de partição em 1947, e os árabes disseram não, ou que não existia tal coisa como palestinos no século XVIII, então sinta-se à vontade para provar que estou errado. Envie-me um link para uma carta de um peregrino à terra de Israel que diz que ele conheceu um palestino simpático. Estou pedindo que você me desafie. Se você apenas me escrever que eu sou sionista, ou que eu sou tendencioso, ou que recebi dinheiro do governo israelense para fazer este vídeo, esses não são realmente argumentos. E para sua informação, sou completamente contra o atual governo de Israel. A vantagem de Israel é que, diferentemente da maioria dos países árabes muçulmanos, é uma democracia. Não tenho medo de o governo me impedir de expressar meus pensamentos. Israel não é República Islâmica do Irã, ou República Árabe da Síria, ou República Árabe do Egito, ou Arábia Saudita ou Gaza. E eu não excluo comentários. Algumas pessoas são totalmente a favor de Israel, outras totalmente contra. Estou mirando no meio termo. Se eu receber dislikes e comentários inteligentes, então sei que este vídeo alcançou o público certo. Mas sabe, curta este vídeo e inscreva-se. A última coisa que quero pedir é isso. Não use uma linguagem bombástica nos seus comentários se você não tem os números para apoiá-lo. Limpeza étnica é uma expressão muito poderosa. Se em 1948 havia cerca de 700 mil palestinos, e hoje há 7 milhões na terra de Israel, você realmente não pode usar esse termo. No entanto, se você quiser usar as palavras limpeza étnica, pode fazê-lo para descrever o que aconteceu com os judeus nos países árabes. Em Reino de Marrocos, em 1948, havia 265 mil judeus. Hoje há cerca de 2 mil. No Iraque havia 135 mil judeus em 1948, hoje há menos de 10. A Argélia costumava abrigar 140 mil judeus, hoje há menos de 50. E eu posso continuar. Países muçulmanos perpetraram limpeza étnica nos judeus. Mas essa declaração não cobre completamente o que tem acontecido. Os muçulmanos têm feito isso com todas as minorias, não apenas com os judeus. Se você der um zoom out, verá que há 100 anos havia muitas comunidades cristãs e outros pequenos grupos étnicos no Oriente Médio. Todos estão sendo exterminados pelos muçulmanos. Por algum motivo, o mundo ocidental, o mundo cristão, não quer falar sobre isso. Como judeu, me importo com o que está acontecendo com os judeus em todo o mundo, e acho muito estranho que os cristãos realmente não se importam com Nazaré ou Belém, que são bastante importantes para os seguidores de Jesus, e costumavam ser 80% cristãos 50 anos atrás, e agora são 80% muçulmanos. O mesmo vale para os cristãos na República Árabe da Síria, República do Líbano e República Árabe do Egito. Na Nigéria, organizações muçulmanas assassinaram milhares de cristãos. 2 milhões de cristãos fugiram do Iraque e se tornaram refugiados nas últimas 2 décadas, mas ninguém parece se importar com eles, nem a mídia nem as universidades. Todos estão obcecados com os refugiados palestinos. Você sabia que a Organização das Nações Unidas tem 2 agências para refugiados? Uma para centenas de milhões de refugiados em todo o mundo e outra chamada Agência das Nações Unidas de Assistência a OS Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, que é apenas para os refugiados mais privilegiados da terra, os palestinos. Não acredite apenas na minha palavra, verifique por si mesmo. Então vamos falar sobre a história que os palestinos gostam de contar e a mídia gosta de repetir. Os palestinos viveram na Palestina por centenas de anos. Eles viveram pacificamente ao lado de uma pequena minoria judaica até o surgimento do sionismo, um movimento colonialista que, sob o guarda-chuva das potências imperiais europeias, começou a expulsar os palestinos de suas terras e casas, causando a situação atual. E agora para os fatos. Na longa história da terra de Israel, nunca houve algo como um povo palestino até o século XX. Milhões de peregrinos vieram à terra de Israel nos últimos 3.000 anos. Eles encontraram judeus, árabes, cristãos, muçulmanos, drusos, turcos. Eles nunca encontraram um palestino. Agora você pode dizer, independentemente de terem existido como nação, todas as pessoas devem desfrutar dos direitos humanos e todas as pessoas devem ter o direito de se identificar como desejarem. E eu concordo. Você tem o direito de se identificar como quiser.
Mas você não tem o direito de reinventar a história. E a história da região é muito clara. Esta é provavelmente a área de terra mais documentada do planeta. Existe um livro muito bom, muito antigo e popular, sobre as conexões dos judeus com a Judéia, é chamado de Bíblia. Agora espere, eu sei o que você está pensando. Ele vai dizer que Deus deu essa terra aos judeus. E não, se você acredita que Deus deu essa terra aos judeus, ótimo. E se não, também ótimo. O ponto inegável é que existe uma forte conexão entre os judeus e a terra de Israel. Existem milhares de livros dos últimos 3.000 anos que escrevem sobre os judeus e a terra de Israel, e em escavações arqueológicas encontramos moedas judaicas, textos judaicos e artefatos judaicos. Não há um único livro ou evidência arqueológica que aponte para um povo palestino. Você não gosta do que eu estou dizendo? Então prove que estou errado. Mas é muito mais do que isso. A conexão dos cristãos e muçulmanos com Jerusalém é baseada na conexão judaica. Jesus era judeu. E a conexão dos muçulmanos com Jerusalém também é baseada nos judeus. Deixe-me explicar. Eu vou ainda mais longe e digo que Jerusalém nunca foi a capital de um império muçulmano. Sempre foi Cairo, República Árabe da Síria ou Bagdá. Jerusalém era principalmente importante para os muçulmanos quando eles estavam lutando contra os judeus ou os cristãos. Jerusalém era frequentemente negligenciada sob o domínio muçulmano. Isso faz sentido, pois Jerusalém, que é mencionada cerca de 600 vezes na Bíblia judaica, nem sequer é mencionada uma vez no Alcorão. O Alcorão, capítulo 17, discute a jornada noturna de Muhammad. Ele ascendeu de Al-Aqsa, que significa Rai, a mesquita mais distante. Como isso passou a ser associado a Jerusalém? Para entender isso, você precisa voltar aos judeus. Os judeus tinham 2 templos no que agora é conhecido como Monte do Templo. Os templos estavam localizados no local mais sagrado para os judeus, que é o topo do Monte Moriah. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, e o segundo foi destruído pelo Império Romano. 60 anos após os romanos destruírem o templo, os judeus se rebelaram novamente, e os romanos mudaram o nome da região de Judéia para Palestina, e foi assim que o nome surgiu. A intenção era desconectar os judeus do nome Judéia. 700 anos após a destruição do templo, os muçulmanos colonizaram a terra de Israel e disseram que Maomé ascendeu ao céu do local onde ficavam os templos judeus. Agora você pode estar se perguntando, o quê? Os muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu ao céu exatamente do mesmo local que é o local mais sagrado para os judeus, e isso não está escrito no Alcorão. Sim, e se você acha estranho é porque você não conhece Jerusalém. Nada torna um lugar mais sagrado do que a competição com outra religião. Os muçulmanos tomaram o lugar que era o mais sagrado para os judeus 1.500 anos antes da existência do Islã e o tornaram seu terceiro lugar mais sagrado. Não acredita em mim? Aqui está um panfleto do Waqf, as autoridades muçulmanas que dizem que este é o local do templo do rei Salomão. Embora o que eu estou dizendo aqui seja história muito básica, há uma boa chance de você não saber sobre isso. E eu não te culpo. Você ouve tanto sobre o conflito, mas a mídia tende a esquecer o básico. Jerusalém sempre foi o centro da vida judaica. Muçulmanos rezam para Meca virados de costas para Jerusalém, enquanto judeus rezam em direção a Jerusalém. Quando os judeus se casam, parte da cerimônia é dizer que nunca esqueceremos Jerusalém. Os judeus quase sempre viveram em Jerusalém, mesmo nas condições mais severas. Desde o século XIII, os muçulmanos não permitiram que os judeus orassem em seu local mais sagrado. O Monte do Templo e os judeus tiveram que pagar impostos extras e sofrer assédio. Eles até tiveram que pagar uma taxa aos muçulmanos para orar no Muro das Lamentações, o mais próximo do Monte do Templo que lhes era permitido orar. A islamização de locais judaicos não aconteceu apenas em Jerusalém. Em Hebrom, uma das 4 cidades que são sagradas para os judeus, existe a Caverna dos Patriarcas, que, segundo a tradição, é o lugar onde Abraão foi enterrado. Para humilhar os judeus, os muçulmanos não permitiam que eles entrassem no prédio, e os judeus só podiam subir até o 7º degrau. Em 1967, com a libertação de Hebrom por Israel, os judeus puderam entrar, após 700 anos, no seu segundo local mais sagrado. Por que eu digo libertou Hebrom e não conquistou? Chegarei a isso em 1 minuto. E agora chegamos à parte interessante, o século XIX e o sionismo.
Os judeus sempre migraram, ou como dizemos em hebraico, subiram para cá a terra de Israel. Nos séculos 17 e 18, judeus vieram de todo o mundo judaico, da Europa, do norte da África, do Iêmen, em pequenos números, devido às condições severas. Mas sempre houve um movimento constante de judeus vindo para Israel. O primeiro congresso sionista foi realizado em 1897, mas 50 anos antes, na década de 1850, havia mais judeus do que muçulmanos em Jerusalém. No restante da terra, sim, havia mais muçulmanos, mas é importante saber que, mesmo antes do início do movimento sionista, havia dezenas de assentamentos judaicos na terra de Israel. Nas últimas décadas do Império Otomano, como em todos os impérios, havia muitos grupos diferentes. Alguns grupos cresceram, outros diminuíram. Alguns compraram terras, outros as venderam. Muitas potências europeias compraram terras para instituições. E alguns grupos, principalmente alemães e americanos, se estabeleceram na terra de Israel para acelerar a segunda vinda de Jesus. Muitos grupos diferentes. Nenhum dos grupos usou a palavra palestino para se descreverem. O Congresso Sionista iniciou em 1897. O movimento sionista era um movimento nacional, não colonialista ou imperialista, mas um movimento nacional, um entre muitos. Esta foi a era da queda dos impérios. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e do surgimento dos movimentos nacionais. E o movimento sionista era o movimento nacional dos judeus. É simples assim. Na primeira metade do século, 20 milhões de pessoas se mudaram de um lugar para outro para criar estados-nação. O que é especial sobre os judeus é que eles nunca roubaram ou usaram violência para tomar qualquer terra na terra de Israel. Eu sempre recebo comentários de muçulmanos e pró-palestinos sobre os judeus roubando a terra dos árabes locais. Desafio para você. Dê-me o nome de uma aldeia que os judeus roubaram dos árabes desde o século VII, quando o califado árabe colonizou a terra de Israel, até 1947, quando os árabes iniciaram uma guerra para exterminar os judeus. Do ano 636 até 1947, nenhum único pé quadrado foi roubado pelos judeus. Se discorda do que digo, então prove meu erro. Dê-me os nomes das aldeias que os judeus roubaram antes da Guerra da Independência. Por outro lado, posso te dar muitos nomes de aldeias judaicas que os árabes, ou palestinos se preferir, destruíram antes de 1948. Pegue Hebrom, por exemplo. Judeus viveram em Hebrom por centenas de anos. Em 1929, os árabes, não 1 ou 10, mas gangues inteiras de árabes, assassinaram 70 judeus, e o antigo assentamento judeu teve que ser abandonado até que foi devolvido às mãos judaicas, em 1967. Quer mais nomes de vilas judaicas abandonadas devido à violência árabe? Aqui estão mais alguns. Muitos foram refeitos após anos. Os árabes usaram violência contra civis judeus na terra de Israel muitos anos antes da ocupação e muitos anos antes da terra de Israel ser estabelecida. E a propósito, eles não usaram violência apenas contra os judeus. Os cristãos também sofreram. Lembra dos assentamentos alemães e americanos mencionados? Eles também sofreram. A família do romancista americano John Steinbeck possuía uma fazenda próxima a Jaffa, ou pelo menos eles tinham, até que os árabes invadiram e assassinaram o tio-avô de Steinbeck e agrediram sexualmente sua esposa e sua filha. Aqui está uma anedota interessante. Os renomados romancistas americanos Mark Twain e Herman Melville visitaram a terra de Israel. Como muitos peregrinos, notaram o descuido com a terra e a violência dos árabes locais. Entre 1917 e 1948, britânicos e franceses controlavam o Oriente Médio. Os judeus culpavam os britânicos por serem pró-árabes e os árabes culpavam os britânicos por serem pró-judeus. Eu vou contar como foi. Os britânicos eram pró-britânicos. Eles tinham dois principais interesses na região: ter o petróleo fluindo do Iraque para o porto de Haifa e garantir que o canal de Suez permanecesse aberto. E porque ambos os interesses estavam nas mãos dos árabes, eles eram pró-árabes. Até hoje, é muito na moda ser contra as potências coloniais. E claro que eles causaram muito dano. Mas acho absurdo que os pró-palestinos sejam anticoloniais, pois foi o Império Romano que deu o nome de Palestina à área e o Império Britânico que lhe deu suas fronteiras. Quando os britânicos e os franceses traçaram linhas nos mapas, eles inventaram duas nações que nunca existiram antes: os palestinos e os jordanianos. Outro fato que é frequentemente ignorado
é que os pró-palestinos estão sempre falando sobre imigrantes judeus vindos da Europa. Ninguém fala sobre os árabes que vieram para a terra de Israel. Centenas de milhares de árabes do República Árabe do Egito, República Árabe da Síria e outros lugares entraram na terra dos Reino Unido e agora são vistos como palestinos nativos. É difícil estimar o número de árabes que entraram na terra de Israel entre 1917 a 1947 para trabalhar para os britânicos, pois as fronteiras estavam abertas, mas o número está na casa das centenas de milhares. Provavelmente, cerca de metade da população de Gaza veio para a terra de Israel durante o tempo do mandato britânico. Seus sobrenomes geralmente indicam a origem real de suas famílias. Acho absurdo que pessoas como minha bisavó, que veio para Israel da Europa Oriental na década de 1920, após sonhar com uma pátria judaica por gerações, sejam vistas como colonizadoras brancas, enquanto egípcios que vieram trabalhar para os britânicos em 1945 são vistos como palestinos nativos. Agora, você pode estar dizendo: quem se importa de onde eles vieram e se estão aqui há gerações? Eles têm o direito à autodeterminação, e novamente eu concordo. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propôs a divisão da terra em um Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus disseram sim, e os árabes disseram não, e então começaram uma guerra na tentativa de eliminar os judeus. Após o plano de partição, palestinos atacaram Abbas, matando 5 judeus. Foi assim que a guerra começou. Eles receberam uma oferta de Estado, disseram não e começaram a assassinar civis judeus. Nenhum judeu foi poupado em todos os lugares que caíram nas mãos dos palestinos locais. Felizmente para nós, após 15 meses de luta contra os árabes locais e os 5 exércitos árabes que invadiram Israel, nós vencemos. E sim, durante a Guerra da Independência, muitas aldeias árabes foram destruídas e cerca de 700 mil pessoas foram deslocadas. Isso é o que acontece quando você tenta exterminar seus vizinhos. Você pode muito bem perder e ter que pagar o preço. Ao mesmo tempo, 800 mil judeus foram brutalmente expulsos de países muçulmanos. Por algum motivo, ninguém se importa com eles ou quer contar a história deles. Milhões de artigos e documentos foram escritos sobre os palestinos que tiveram que evacuar suas casas por causa de uma guerra que eles começaram. Mas muito pouco foi escrito sobre os judeus que viviam em países muçulmanos que foram submetidos a pogroms e tiveram que fugir, mesmo sendo inocentes. Por favor, me diga por que você se importa tanto com os refugiados palestinos? E ainda assim não se importa nem um pouco com todos os milhões de outros refugiados que tiveram que fugir ao mesmo tempo? 14 milhões de alemães, aproximadamente o mesmo número de hindus e muçulmanos, ucranianos, armênios, poloneses, pessoas dos Balcãs, e eu poderia continuar indefinidamente. Os refugiados palestinos são os refugiados mais privilegiados do mundo. Alguns dizem que o plano de partição não era justo, pois os judeus compunham 1/3 da população, mas receberam 2/3 da terra. A isso eu direi o seguinte: os árabes, na verdade, também receberam o que agora é conhecido como Reino Hashemita da Jordânia, então, na verdade, os judeus receberam uma parte muito menor. Deveria mencionar que os árabes obtiveram as melhores terras, enquanto os judeus ficaram com áreas pantanosas e desertas. E agora vou afirmar um fato que definitivamente vai irritar todos os odiadores de Israel. Os judeus transformaram terras pantanosas e desérticas em possíveis. Transformamos a terra em ouro. Israel é pioneiro em sistemas de irrigação e sistemas de dessalinização. Israel inventou vegetais e frutas que podem crescer em água salgada, e ainda assim tem um sabor doce. Quanto a OS árabes, grande parte de suas terras está agora poluída e contaminada. Após 1948, os palestinos tiveram anos para estabelecer um Estado palestino livre, pois estavam sob o domínio egípcio e jordaniano. No entanto, eles não fizeram isso. Em 1964, os palestinos estabeleceram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou Organização para a Libertação da Palestina. Agora isso é interessante. 1964 é 3 anos antes da Guerra dos 6 Dias. Então, antes de Israel ocupar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e antes de ser construído um único assentamento, eles já estavam pedindo a destruição de Israel. Quando os árabes dizem libertar a Palestina, eles não querem dizer que desejam um Estado palestino independente ao lado de Israel. O que eles querem é um Estado palestino que substitua Israel. Os palestinos continuaram rejeitando todas as ofertas feitas a eles de 1947 até 2008, quando Ehud Olmert, o primeiro-ministro israelense, ofereceu a OS palestinos toda a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, como sua capital. Eles disseram não a todas as ofertas que foram feitas a eles. Investiram todo o dinheiro que receberam do mundo em terrorismo.
e depois choraram que eram suas vítimas. A vida dos palestinos é mais difícil que a nossa, israelenses. Mas eles só têm a si mesmos para culpar. Então qual é a solução? Quando haverá paz? Não num futuro próximo, porque este conflito não é sobre a terra. Já mencionei que antes da Guerra dos 6 Dias e até antes de 1948, os palestinos buscavam exterminar os judeus. Aqui está outro exemplo. Pegue Gaza. Em 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza. Gaza é uma área livre de israelenses e judeus. Os palestinos recebem mais dinheiro do que qualquer outro grupo no planeta, dos Estados Unidos da América, e o que eles fazem com esse dinheiro? Infraestrutura? Educação? Não. Eles constroem túneis e compram armas para matar judeus. Por que eles fazem isso? A Constituição do Hamas deixa isso muito claro. A primeira frase é: Israel existirá até que o Islã o elimine. Não diz que queremos paz. Não diz que queremos um Estado palestino. Diz claramente até que o Islã o elimine. Eles querem um califado muçulmano. Respeito o Hamas por apenas uma coisa: por expressar e ser claro sobre o que eles querem, que é eliminar Israel. Pessoalmente, eu quero que os palestinos tenham um Estado democrático com direitos humanos e liberdades. E desejo que todos os árabes e muçulmanos tenham o mesmo. Mas o que eu quero não é necessariamente o que eles querem. Para resolver o problema, você precisa entender o problema. E o problema é composto por duas coisas. Uma que os ocidentais não entendem mais: religião. E uma que os ocidentais não querem falar: valores. A religião não desempenha nenhum papel na política europeia. Nos Estados Unidos da América, os políticos dizem: Deus abençoe a América. E o debate em torno do aborto é parcialmente religioso. Mas quando se trata de políticas externas, você não ouve os generais americanos falarem sobre espalhar a palavra de Jesus. No mundo muçulmano é muito diferente. Quando árabes matam judeus em um festival de música, ou cristãos em uma escola na Nigéria, ou uns aos outros na República Árabe da Síria. Iêmen, República da Líbia. O que eles gritam? Allahu Akbar. Deus é grande. Jihad é uma guerra religiosa contra os infiéis. Para muitos europeus, as palavras infiéis e heresia provavelmente os lembram de dias sombrios que ocorreram centenas de anos atrás, quando católicos e protestantes estavam se matando. Infelizmente, essa ainda é a situação em algumas partes do mundo muçulmano. Basta pensar nas organizações que você ouve falar no mundo muçulmano. Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, Estado Islâmico do Iraque e da República Árabe da Síria, Al-Qaeda, Boko Haram, o Talibã. Essas não são organizações nacionais. Todas são organizações religiosas. Agora vamos falar sobre o problema maior: valores. Muitas pessoas fogem disso como se estivessem fugindo de um incêndio, porque a maior preocupação é potencialmente ser chamado de racista. Quero ser 100% claro aqui, embora eu saiba que alguns farão o seu melhor para me entender mal. Se eu digo que os homens são mais violentos do que as mulheres, isso significa que eu odeio todos os homens? Não. Significa que acredito na violência de todos os homens? Não. Significa que não há mulheres violentas? Não. Mas se em quase todos os países mais de 90% dos presos são homens, então você pode dizer que os homens são mais violentos que as mulheres. Acredito que você pode criticar qualquer pessoa por qualquer coisa. Você pode me criticar como judeu, como israelense, como homem, como guia turístico. Você pode me criticar por coisas que não posso mudar, como minha identidade, e pelas coisas que escolhi, como minha profissão, a música que gosto, o fato de ser pai. Minha identidade é composta por milhares de aspectos diferentes, e você pode criticar qualquer um deles. Posso concordar ou não. Eu posso dizer verdade, os israelenses não são muito educados e não sabem como formar uma fila, mas eu sou diferente. E eu também posso aceitar as críticas deles. Se você não é um narcisista, sabe que não é perfeito. Eu não concordo com a narrativa de que você só pode dizer coisas boas sobre outros grupos e criticar o seu próprio. Eu realmente quero ser criticado. Eu quero ser feito para pensar. Ser feito para melhorar meus métodos. O movimento Me Too me fez repensar a maneira como interajo com as mulheres e me tornou mais consciente da linguagem que uso. Eu critico todos os grupos. Americanos, alemães, fãs de Britney Spears, judeus ultra-ortodoxos, mulheres, geração Z e muçulmanos. Eu até critico o grupo mais perigoso de todos, as mães israelenses. Se uma professora escreve que está doente, não há necessidade de 30 mensagens de melhoras. Você não mostra que se importa escrevendo uma mensagem.
Você está apenas lotando meu WhatsApp de spam. Se houvesse paz em todo o Oriente Médio e apenas o árabe muçulmano palestino recorresse à violência, eu diria: ok, talvez estejamos errados. Se os palestinos recorriam à violência antes de 1967 e 1948, e a maioria dos países árabes muçulmanos são ditaduras violentas com poucos direitos humanos, talvez haja realmente um problema. Também estou recebendo comentários de muçulmanos culpando o colonialismo e os americanos por todos os problemas no mundo muçulmano. E é verdade que a criação de muitos países e fronteiras na África e na Ásia foram determinadas pelos interesses dos impérios europeus, e que os Estados Unidos da América pensam principalmente em seus próprios interesses. Mas sempre me choca descobrir que os muçulmanos não assumem nenhuma responsabilidade por seus erros. A falta de democracia na maioria dos países muçulmanos não está relacionada à OAS Estados Unidos da América. O fato de 17 dos 20 países mais perigosos para a comunidade LGBTQ serem muçulmanos não tem nada a ver com o colonialismo. O fato de quase todos os lugares mais perigosos do mundo para ser cristão serem muçulmanos não tem nada a ver com o imperialismo. O mundo muçulmano é enorme, tem muito petróleo, e seu fracasso tem muito pouco a ver com o colonialismo. Olhe para os judeus. 1/3 foi morto pelos nazistas. Israel não tem petróleo e está cercado por inimigos. E ainda assim somos bem-sucedidos. E não é por causa do dinheiro americano. A maior parte desse dinheiro tem que ser usada para comprar equipamentos militares de empresas americanas. E além disso, os palestinos recebem muito mais dinheiro. Somos bem-sucedidos porque somos de mente aberta, pensamos fora da caixa, investimos em educação e não somos violentos. Isso também é verdade fora do Oriente Médio. Olhe para as comunidades muçulmanas árabes na Europa. Se houvesse tumultos violentos em Paris, ou Reino da Suécia Roterdã, ou Londres, seria nos bairros judeus ou nos bairros árabes. A paz só virá quando os árabes mudarem seus valores, quando os países muçulmanos se tornarem democráticos, quando todos os diferentes grupos na República Árabe da Síria pararem de se matar, quando as mulheres iranianas forem livres para cobrir ou não cobrir seus cabelos, quando homens gays não são jogados de telhados em Gaza ou jogados na prisão pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, quando a população cristã para de diminuir no Oriente Médio, e quando os árabes e israelenses param de se matar uns aos outros. Então e somente então haverá a verdadeira paz. Por favor, curta e compartilhe este vídeo com qualquer amigo que precise ver isso. Tenho muito mais a falar sobre isso, então por favor comente. Se você achar interessante, por favor considere apoiar meu trabalho. Todos os detalhes estão abaixo. Yalla, tchau.